Um clássico rei daqueles. Depois de 23 anos, Fortaleza e Ceará voltam a empatar por 3-3. A última vez tinha sido aquele jogo histórico na Série B de 2001 e com nuances e discussões eternas, né? Aquela coisa, o clássico rei não termina no apito final. Reclamação de arbitragem, discussão sobre postura de time A ou de time B, enfim, né, um clássico com um cardápio de assuntos gigantescos para a gente conversar um pouquinho agora aqui no canal do Caio Costa. Antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal, a gente já passou da marca de 11.100 inscritos. Agradecer a todo mundo que participou também da live que a gente fez na última sexta-feira, falando do pré-clássico. Deixar claro que a gente vai fazer toda sexta-feira uma live por volta de 8 horas, 8h30, vou deixar sempre agendado. E aí então ativa o sininho para você receber as notificações, porque é sempre um bate-papo ainda mais legal com vocês. Afinal de contas, vou lá sempre lendo os comentários, trocando uma ideia mesmo com vocês, independente da pauta original. Na sexta, por exemplo, a pauta era o jogo em si, a gente acabou falando sobre diversas outras coisas, o que é muito, muito bacana, não teria muita graça sem ter essa troca com vocês. Pedir para você deixar o like também, porque aumenta o alcance do vídeo e para a gente seguindo, trocando mais ideias sobre futebol por aqui. Olha, que jogo, hein? Que jogo. Eu falava que eu tinha uma torcida que os clássicos desse ano mantivessem o nível de emoção dos clássicos do ano passado, onde quando você lembrar daquelas 5 partidas, talvez só uma, a que o Ceará venceu na primeira fase da Copa do Nordeste, não teve um grau de emoção, de eletricidade muito grande. Todos os outros foram jogos disputados, decididos até o final, enfim, tudo como mandaria o figurino de um grande jogo. E de novo o Clássico Rei entregou esse tipo de emoção, e com um cenário que aí eu quero valorizar isso. Eu sei que tem gente que acompanha o canal que não é daqui de Fortaleza, do estado do Ceará. Um estádio com 2 torcidas, 60-40 mais ou menos a proporção para o Fortaleza, que era o mandante da partida. Isso também é ingrediente para transformar um clássico num jogo de verdade, não uma coisa meio artificial como a gente vê em clássicos com torcida única, pelo menos esta é a minha visão. E um jogo em que mostra mais um ingrediente do clássico. O Fortaleza era favorito, e dizer isso não é nenhum absurdo. Fernando Miguel, por exemplo, goleiro do Ceará, falou na entrevista coletiva na sexta-feira que o Fortaleza era favorito e não era uma questão de jogar para a galera ou jogar uma responsabilidade para o adversário. E acho que em alguns aspectos da justificativa do Miguel, quando ele fala, por exemplo, de um trabalho longevo, de um trabalho de um treinador há muito tempo, de um grupo formado há mais tempo, ela se justifica com o que acontece no segundo tempo. Mas, porém, no primeiro tempo, o Ceará acabou vindo a campo, né, com um meio de campo formado com Castilho, Richardson entre os volantes e o Recalde à frente. E eu até comentei que era o seguinte, né, não era o meio de campo que o Mancini pensou no início da temporada, né? Ele queria Lourenço e Mugni, que muito provavelmente seria esse meio de campo. Mas talvez fosse o meio de campo, o miolo de meio mais interessante para enfrentar o time que finalmente iria agredir o Ceará, que era o Fortaleza. Então o Ceará veio com essa proposta, jogando muito organizado defensivamente, brigando por cada bola, encontra um Fortaleza com mais posse de bola, vindo, por exemplo, com o garoto, o Kevin Andrade sendo meia central, com um time mais ou menos que todo mundo já conhece, às vezes muda um pouquinho os nomes, ele não tinha o Pacheco, jogou o Escobar, mas é o Fortaleza que a gente já está mais acostumado, o Pochettino jogando de volante, enfim, é a história do trabalho longevo. E o primeiro tempo do Ceará, não que o Ceará tenha amassado o Fortaleza, mas foi dentro da sua proposta muito melhor do que o do Fortaleza. Um time rápido na transição, um time muito brigador no meio de campo, um time que evitava ceder chances ao adversário, tanto que o Fortaleza tem 2 oportunidades no primeiro tempo, uma já depois do 1-0, um erro de marcação na bola aérea que o Tinga acerta a trave, e um outro que é um chute quase que despretensioso do Kevin, que o Fernando Miguel bate roupa e aí torna o lance no lance perigoso. E o Ceará muito efetivo, a bola parada funcionando, Castilho parece que cresce nesse tipo de jogo, isso aconteceu ano passado, hoje fez um primeiro tempo primoroso para ajudar o Ceará, e o 2-0 surgiu com muita eficiência, não foram tantas chances de gol assim, mas de um time que conseguia executar a sua proposta de jogo contra um Fortaleza de novo encontrando dificuldade com a equipe que marca com linha baixa, que diminui o espaço de campo para o Fortaleza jogar. E essa era uma grande verdade. No final do primeiro tempo acontece a primeira coisa para mexer no eixo do jogo, a confusão lá do Matheus Felipe com o Lucero, com não sei o que, o Brits de novo mostrando muita tempestividade.
Acabou que o Brits foi expulso, o Matheus Felipe também, e aí entra na questão de formatação de elenco já de muito tempo e um treinador que conhece seu elenco há muito tempo. O Ceará volta do intervalo, o Mancini faz a substituição mais óbvia. Ele bota o Lucas Ribeiro, a gente pode discutir se o Lucas Ribeiro é o nome para jogar, porque nunca entregou no Ceará o que se esperava dele, para recompor e tira o Ailon. Eu mesmo na transmissão falava que eu preferia manter o Ailon e tirar o Facundo Castro. Acho que por mais que você perdesse na recomposição, na força física, você teria ainda mais talento no meio da frente. Ele preferiu colocar o Lucas Ribeiro. Ok, Fortaleza vem com 2 alterações em que o Vojvoda não precisa mexer no sistema defensivo para recompor, ele não precisa mexer no ataque para recompor o sistema defensivo. Ele traz o Tinga para jogar de zagueiro, numa formatação que em teoria começa com a linha de 4 e o Pikachu sendo o lateral direito, mas na verdade montou uma linha de 3 porque o Zé Wellison veio jogar entre o Tinga e o Tite, e problema nenhum, o Tinga jogou 2021 inteiro jogando como um terceiro zagueiro do lado direito, com o Pikachu jogando de ala e espetou o Escobar para colocar, por exemplo, o Machuca e o Cauã. E aí foram 2 jogadores que mudaram o eixo da partida. A pressão do Fortaleza veio de forma incisiva. O Machuca jogando por dentro foi muito bem, melhor do que em outras partidas em que ficava atolado pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo. Então ele deu uma flutuada e o Ceará não conseguiu segurar. Na live mesmo eu falava que o Ceará tem muita dificuldade na cobertura dos seus laterais, e o Fortaleza passou a jogar muito com isso, e o resultado veio o gol de empate, que tem até uma falha do Rai Ramos ali não percebeu a chegada do Tinga, veio o gol do 2-1 e do 2-2, o golaço do Cauã, um golaço. Se hoje o Kevin fez um primeiro tempo como todo o Fortaleza, discreto, foi substituído no intervalo para essas entradas, saiu ele e o Pochettino para as entradas ele saiu para a entrada do Cauã e do Machuca. O Cauã entregou dando fluidez ao jogo do Fortaleza, num time que jogava todo no campo de ataque de defesa do adversário, e o Cauã faz um belíssimo gol. E ficava muito claro que era mais uma noção de tempo do Fortaleza conseguir a virada, porque o Ceará não conseguia se reorganizar e muito menos agredir o Fortaleza. Até porque quando o Mancini foi fazendo as suas alterações, ele foi fazendo alterações para criar um bloco defensivo e segurar mais o resultado. Fortaleza faz o 3-2 e nada indicava que o Ceará fosse conseguir buscar um terceiro gol e empatar o jogo. Por quê? Porque ele já tinha feito substituições muito mais para deixar o time mais seguro defensivamente, já tinha sacado o Castilho, já tinha colocado o Jean Irma, já tinha colocado um time com mais presença defensiva, só que veio a virada num curto espaço de tempo. O negócio é que o Clássico Rei, ele é maluco. O Fortaleza tinha até muito mais propriedade para fazer um 4º gol do que o Ceará empatar o jogo. Essa é uma grande verdade pro andamento que vinha a partida. Só que primeiro o Eric Pulga começa a crescer um pouquinho no jogo, começa a crescer jogando ali nas costas do Tinga. Tem uma jogada até que o Arthur marcou esse escanteio de forma errada, mas que é uma jogada individual dele no chute em diagonal. O Mancini foi pro tudo ou nada, foi colocar o Barceló, colocou o Saulo Mineiro, abriu 2 pontas, o Janderson também de um lado, abriu o Pulga do outro, foi com o Saulo e Barceló para frente para tentar uma pressão, mas o Ceará ficava um pouco a posse de bola, e um jogo que foi de uma grande intensidade durante um segundo tempo inteiro, os 2 times com 10 jogadores, então o campo está muito maior, com muito mais jogadores. Só que no Clássico Rei não permite vacilos. Um erro do Tinga na saída de bola, numa jogada de pura insistência do David Ricardo do lado esquerdo para fazer a jogada, vem a grande polêmica. Eu vou dizer logo, eu sei que vocês adoram Raymond. Na minha percepção, a bola toca no braço do Barceló. Eu fiquei com muita sensação que é mão do atacante do Ceará. Vi a imagem atrás do gol, vi do lado. É a minha percepção. Tem gente que não tem a mesma percepção. Respeito. E na volta, vem um lance que o Eric Pulga chuta. Acho até que a bola é para fora, mas o Pikachu no reflexo faz o pênalti. O 3-3 dando contornos épicos para um jogo num placar que, por exemplo, não se repetia há 23 anos. Desde a Série B de 2021. O jogo traz, como esse, uma primeira fase ainda estadual, mas pelo nível de discordância, algumas concepções que os outros jogos não trariam. O Ceará veio que, por exemplo, tem dificuldades contra os times agressivos, principalmente na concepção dos lados. O Ceará, por exemplo, mostrou também que pode competir contra o Fortaleza, quando estava 11 contra 11, e antes das substituições, das mudanças, em que eu acho que o Vojvoda dá um baile no Mancini naquele momento, quando muda a configuração do seu time, sem precisar mexer em jogadores. As substituições do Vojvoda foram para botar o time para frente, ele conseguiu reorganizar defensivamente o time dele com quem estava em campo.
E aí é mérito de um treinador, de um time formado há muito tempo, de jogadores que entendem a ideia do treinador, algo que não é miojo, não acontece a todo tempo. Mas por outro lado, não dá para tirar o mérito do Ceará, que mesmo depois de perder, tomar a virada, encontrou forças para ir buscar e acabou achando o gol do 3-3. Acho que foi um belo aperitivo do que deve ou pode, provavelmente, acontecer na frente do estadual. Uma provável decisão, sabemos que existe semifinal, tem as quartas de final ainda, mas os dois times são os amplos favoritos à conquista do título. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. O vídeo de hoje foi um pouco mais lento do que o habitual. Lembrar também, ativa o sininho, vamos fazer uma live toda sexta-feira que vem vai ter, tá certo? Pra gente falar um pouquinho mais sobre futebol por aqui. Deixa o like, deixa seu comentário, fica de olho que eu sempre tô falando sobre futebol por aqui.